Nós vamos ver o que nós precisamos para produzir frutos. Jesus falou que aquele que está ligado na videira, ele produz, né? Mas nós vemos que tem árvores frutíferas que, apesar de estarem grandes, muitas folhas, muitos galhos, não produzem frutos. E nós precisamos ver o que nós precisamos para produzir frutos. Uma árvore, você sabe que para ela produzir frutos, ela tem a vitamina necessária. Ela tem aquele produto que você joga e que as vitaminas fazem ela produzir o fruto. Outras têm outro tipo de adubo que você joga que faz ela produzir flores, né? Sem aquele adubo específico, ela não produz, apesar de estar viva, ligada, com muitas folhas, mas o fruto não brota. Amém? Então vamos ver aqui. O 24 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. O grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele não pode produzir fruto, ele não pode ter vida. É preciso que ele morra e de dentro dele, brota algo novo. Isso quer dizer, quando o nosso eu, a nossa maneira de pensar, de conduzir a vida, o nosso eu, se ele não morre, Deus não pode fazer nada por nós. Porque a palavra de Deus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Quando o nosso eu é exaltado, nosso eu está acima de todas as coisas, primeiro eu, depois ele, então nós não produzimos fruto. É preciso que nós possamos deixar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus, o que Deus quer de nós. Você não pode produzir frutos se você não tiver na obediência, ligado, o seu ramo tiver a seiva do céu aqui no seu coração. Então nós precisamos de ter a seiva de Deus em nós. Nós precisamos estar realmente com o coração aberto, o fluir do Espírito Santo, aprender a ouvir a voz de Deus para cumprir e fazer tudo aquilo que Ele quer da nossa vida. Amém? Vamos abrir em Salmo 1, 3. A Bíblia diz assim: a primeira coisa que nós precisamos fazer é produzir frutos de arrependimento. O fruto de arrependimento é todos os dias você ter perante o Senhor um arrependimento para ser perdoado. Porque nós não vivemos debaixo do pecado, mas estamos no mundo onde a poeira do pecado, ela sempre nos alcança. Então nós precisamos produzir frutos de arrependimento. Nós precisamos deixar que nossa vontade, o nosso querer, muitas vezes a vontade de Deus não é o que nós desejamos, não é o momento oportuno, porque nós temos coisas a fazer aqui na terra. Mas se você não renuncia àquilo que você tem que fazer para, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus, você não frutifica. Não frutifica. Quer ir bem no teu trabalho? Primeiro, faça o trabalho de Deus. Cumpre com o propósito de Deus na tua vida. Então, Deus vai te abençoar. Deus vai te fortalecer. Deus vai abrir portas no teu caminho. Deus vai fazer com que você prospere. Agora, quando você diz, eu nunca tenho tempo, quando você não leva as coisas
de Deus com responsabilidade e com clareza daquilo que Ele nos chamou a viver, a fazer, então nós não produzimos o fruto que Ele deseja de nós. Amém? Nós precisamos ter esse cuidado, porque busca Deus em primeiro lugar e tudo mais é dado por acréscimo. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, tudo nos é acrescentado. Mas se nós deixarmos Deus de lado e primeiro fazer as nossas ocupações, as nossas tarefas, o nosso trabalho, então tudo dificulta e você encontra dificuldades, barreiras, sérios ataques do inimigo, porque ele tem uma brecha na tua vida. Então, a primeira coisa a ter é obediência naquilo do nosso chamado, que Deus nos chamou a realizar. Então, vamos ler Salmo 1. Diz a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? As pessoas que não andam segundo, não é quem não crê em Jesus, ele pode crer em Jesus, mas ele não anda segundo os preceitos de Deus. Ele pode ter uma religião, ir na igreja, que hoje em dia é tão normal, todo mundo tem religião. Mas andar nos preceitos de Deus é aquele que é salvo, aquele que realmente teme ao Senhor, ele anda nos preceitos, amém? Então ele diz, bem-aventurado esse homem que não anda segundo os conceitos. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, estamos vivendo um tempo assustador, onde as coisas têm lançado muitas setas no coração do cristão para enfraquecê-lo na fé. Mas aquele que se mantém em fé, confiante e no caminho, conforme o Senhor, olhando para Ele, buscando ouvir a palavra, ouvir a Ele. Ele fala conosco. E o mais importante do cristão é ouvir a Deus. Para cada dia, Deus tem uma palavra específica para nós. Para cada dia, Ele tem algo a fazer na nossa vida. E esse tempo é um tempo muito propício às pessoas desanimarem, ficarem prostradas, voltadas em si mesmo. O eu, preocupada só com o nosso interior, nossa vida, esquecendo os outros. Olha, eu acho que nós nunca vivemos num tempo tão difícil das pessoas olharem ao seu redor. Hoje nós vivemos num tempo que as pessoas não olham os próprios filhos, não é capaz de sentir o que o filho está sentindo, não é capaz de perceber que ele necessita de um carinho, de um amor, que ele precisa de uma palavra. Cada um para si. Esse é o tempo que o mundo vive. E nós, como cristãos, se vivemos assim, nós não daremos fruto algum. E tudo que você fizer não prosperará. E todas as vidas que você discipular não prevalecerão, não ficarão arraigados. Por quê? Nós precisamos ser para fazer discípulo. Se você não é um discípulo, você não pode fazer um discípulo. Porque o seu fruto, ele cai. Já viu uma árvore cheia de laranjas, né? E que as laranjas caem, todas pequenas, caem, e ela não... as pessoas falam, ela não vingou, o fruto não vingou. É um dizer
das pessoas normais. Quer dizer, as laranjas são atacadas com um bichinho, tem um bichinho que pica e ela verde, ela cai e não amadurece, ela apodrece. É esse que acontece com aquele que não está no propósito de cumprir o chamado. Esse é um tempo que você tem um chamado de orar intensificamente, orar sem cessar. E eu vejo que as pessoas não estão orando conforme convém. Mas nós temos um ajudador, nós temos o Espírito Santo. Eu fiquei muito entristecida, muito. Quando eu deparei com o irmãozinho, oi irmão, tudo bem? Ah, glória a Deus, tudo bem. Arrumou emprego? Arrumei, estou bem. Ah, então o bem é estar empregado, o bem é estar trabalhando, o bem é estar com dinheiro. Não é esse o bem. Você está orando? Ah, pastora, sinceramente não. Porque aquilo que ele buscava, Deus entregou. E aquilo que ele recebeu foi tão mais importante do que a comunhão. E ele esqueceu quem deu foi Deus, não é? E eu entristeci ter orado por ele e vou orar. Porque o inimigo cega o entendimento dos homens, cega o entendimento dos cristãos, de maneira que eles ficam desapercebidos, né? Enganados, e deixam de viver o melhor de Deus. Acha que está tudo bem, mas é assim mesmo. O inimigo, muitas vezes, ele bambeia a corda e dá espaço para a pessoa. A hora que ela está mais enfraquecida, ele puxa para derrubar. Amém? Então, nós precisamos, quando nós estamos plantados junto à corrente das águas. O que é estar plantado na corrente das águas? Há um rio cuja as águas, a fonte, é do trono de Deus, sai do trono de Deus. E nós temos que beber dessa água. Nós temos que estar plantado à beira do rio, aonde há águas frescas, onde ela nos refrigera, onde ela nos dá o vigor para trabalharmos no dia quente, para aguentarmos o sol. E isso quer dizer, você tem que estar plantado na palavra, em Jesus e na igreja. Hoje, nós vemos que o inimigo, nessa oportunidade que está acontecendo, que é uma luta, uma guerra para acabar com as igrejas, né? Fechar as igrejas, há religiões diabólicas, se lançando como não precisa ter pastor, não precisa ir na igreja, não precisa ter igreja, e ensinando os princípios de Satanás, aonde ele ensina parte da Bíblia, não o todo. A Bíblia diz assim, não tira, ai daqueles que tirar um ponto dessa palavra, ai daqueles. E nós temos visto, não sei se você sabe, de religiões que falam não precisa dar o dízimo, não precisa de pastor, não precisa de líder, não precisa de nada. A própria unção te ensina todas as coisas. Que engano, porque nós precisamos um dos outros. Nós precisamos estar plantado à beira, à margem do rio, para frutificar. E essas religiões assim, elas caminham e lançam só para si, né? Não visando o id, não visando nada. Eu estou bem, estou ótimo. E que Jesus disse e nos ordenou é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é anunciar. Olha, amados, eu gostaria que vocês, nessa semana, mandassem no mínimo 10 links para as pessoas que você conhece, para os grupos de famílias particulares de vocês. Você nunca sabe, aquele que está sedento, mas às vezes não te diz, não te pergunta, por orgulho, por alguma barreira. Mas quando você lança, vão assistir.
vão participar dos cultos. É muito importante você propagar, anunciar. Nunca teve tão fácil de ganhar vidas, nunca teve tão fácil das pessoas buscarem como agora, nesse tempo. Você vê que Deus está fazendo a parte dele. Deus está dando pessoas de todos os lugares, Mato Grosso, Natal, Fortaleza, o Sul, Prata, Minas, e todo lugar tem pessoas nos assistindo e participando. Tem pessoas firmadas fora do Brasil que estão recebendo. Mas imagine se você apenas não se envergonhar de Jesus. Porque Jesus fala assim, se você envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei de você perante o Pai. E o que é vergonha? Vergonha de mandar link, vergonha de anunciar. Olha, assista aqui, manda os vídeos das pregações, os vídeos, né, daquilo do estudo. Envia o máximo que você puder. Olha, eu vejo pessoas que mandam tantas coisas do diabo. Se tu uma bênção, diz o Senhor. Então nós precisamos enviar aquilo que Deus quer que nós façamos. Tão fácil hoje. Envia. E muitos enviam como mensageiro do diabo, como mensageiro daquilo que é do maligno, né? E envia tanta coisa. Oração. Amados, ensina nos grupos familiares de vocês, ensina as pessoas. Hoje tem muitos demônios disfarçados de anjos de luz, orando, fazendo orações bonitas, orações que vêm do inferno, que a pessoa não percebe. Aí ele vai lá, assiste e manda para os irmãos, ouça essas orações. Misericórdia. Ensina. No grupo apareceu os grupos que eu vejo, eu logo mando uma mensagem para ensinar. E você, se você calar, quem vai falar, meu irmão? Se a luz que há em ti for trevas, se você vê a treva e não anuncia a luz, quão densas serão as trevas? O que Deus espera de nós, realmente, não é a igreja. O que Deus espera de nós, que nós possamos ser aqueles que anunciam, que proclamam, aqueles que falam verdadeiramente, que proclama as maravilhas de Deus. Aquele que diz a verdade, que anuncia as boas novas e a verdade de Deus. Mas se você olha e vê algo errado, e você diz, eu não vou falar não, porque eles vão pensar o que de mim? Você está se envergonhando de Deus, você está deixando de cumprir e está negando a Cristo. Nós negamos a Cristo aí, assim. Quando que nós negamos? Quando realmente nós estamos deixando de manifestar a verdade e ocultando a verdade como se fosse normal. Eu vejo no grupo, quando alguém que é mais novo coloca alguma oração, ninguém se levanta para dizer, ninguém fala nada. Que oração, meu irmão? Oração de pessoas estranhas, que são às vezes até de terreiro de macumba, está lá falando o nome de Jesus, porque o diabo, quando ele tentou Jesus, ele não falou daquilo que é dele, ele falou daquilo que é de Deus. Ele falou versículos bíblicos para enganar. E a Bíblia diz que no final dos tempos, se fosse possível, se Deus não abreviasse, até os meus se perderiam. E por isso, você é responsável. Seja você que acabou de converter, uma pessoa que acabou de converter, ela já está com a unção, o propósito de Deus para anunciar aquilo que é verdadeiro. Amém? Então vamos olhar aqui já vem 1 Pedro 2. Então a primeira coisa é fazer morrer a nossa natureza carnal, permanecer ligado na videira através da água do Espírito, né?
a água, o rio que corre, agora alimentar-se dela. 2:2. Vamos ler. Vamos começar no 1. No 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Palavras malditas, palavras ruins. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Através do leite, muitas pessoas nascem de novo, morrem por falta de alimento. Pega um bebê gordo, forte, que nasceu, e deixa ele sem alimento. Não demora 2 dias, ele morre. Por isso, quando as pessoas abrem o coração, recebem Jesus, se interessam por Jesus, essas pessoas, quando estão assim, elas precisam logo ser alimentadas. Tem um livro do Pequeno Príncipe que diz assim: tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Isso é um livro, é um autor. Agora, Jesus disse que aqueles que ele coloca no nosso caminho, que nós anunciamos, são pessoas, filhos na fé. Você não pode deixar seu filho, seu grupo, morrer sem alimento, sem comunhão. A criança morre quando ela não tem o aquecimento necessário, quando ela não tem aquele afago, quando ela não é bem protegida. Por isso, os nossos filhos na fé, eles têm por necessidade essa proteção nossa, esse carinho, o leite espiritual. Amém? É muito importante. Vamos abrir. E isso aqui, a palavra de Deus diz assim: desejai. Não é? Desejar. Desejar não é querer. Você quer? Quero. Mas, tudo bem. Se você me der, tudo bem. Se não, tudo bem. Quero. Não quero. Agora, a palavra desejo é aquele que tem atitude. Ele vai. Quando eu preguei sobre aquele cego de Jericó, ele se levantou e foi. Quem deseja, vai. Quem deseja, se levanta e vai. Lança a capa fora. Lança fora o jugo do inimigo. Ele lançou a capa, que era o jugo da escravidão, da visão. Ele lançou fora e foi, sabendo que depois de ter sido curado, ele teria que trabalhar, ele teria que viver pelos próprios trabalhos, serviço. Porque até então ele estava ali como cego, sendo alimentado pela multidão, recebendo esmolas, sentado, parado, sem trabalho. Mas depois que você levantou, teve atitude de aceitar Jesus, não tem como você não trabalhar. Você precisa trabalhar porque você recebeu o poder e o chamado e a ordem de levar as boas novas de Cristo aos homens. Essa é a nossa missão na Terra. Você vê que a palavra dos talentos diz: Senhor, eu enterrei aqui seu talento. Ele falou: servo mau e preguiçoso. Por que você não colocou no banco? Entendeu? Porque você não colocou pelo menos num banco. Passa aquilo que Deus te deu, o talento, para uma pessoa sequer.
mas passe. Não fica infrutífero. Nós precisamos produzir fruto. Nós não podemos ser infrutífero, acomodado nas circunstâncias da vida, porque nós, na verdade, estamos sendo cuidados por Deus. Nós não tememos mal algum, porque Ele cuida de nós, Ele provê nossa necessidade. Ele fala, olha os pássaros do campo, não trabalham, não guardem celeiro, mas, no entanto, nada lhes falta. Muito mais valeis vós. Então, a gente está toda aqui feliz da vida, porque essa pandemia, essa crise nenhuma de finanças pode nos atacar, porque nós não andamos segundo o curso desse mundo, andamos sobre o reino de Deus. Mas nada nos ataca quando nós estamos no propósito, cumprindo o chamado que Ele fez a nós. Por isso, você fica às vezes descansado, mas haverá um dia que o Senhor voltará. E todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, perante o juiz. O que você fez com o dom que eu te dei? Aonde você colocou o talento? Todos nós temos um talento. As pessoas dizem, não tenho dom. Não, dom para anunciar e pregar, todos têm, todos receberam. Esse é um talento que Deus deu a todos. Ide, anuncia, proclama. Amém? Vamos abrir em Efésios. Outra coisa que nós precisamos para produzir fruto é ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5, 18 a 20. 14. Amém? Começar no 14. Desperta, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te e entre de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Levanta, desperta, nessa noite agora, levanta, acorda, desperta, não fique na região dos mortos, onde as pessoas não se importam com nada e não tem propósito de vida para cumprir, não tem chamado. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Não como necios, mas sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo esses dias. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Compreender qual é a vontade de Deus, do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ele diz, desperta, levanta, acorda, age, tem atitude. Vede prudentemente como andais, como você está andando, como você está passando esses dias, como você está, o que você faz, o que você tem feito. Aí diz, olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos. Não torne insensatos. Vede prudentemente como andais, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Olha, nós temos planos e projetos. Muitas vezes nós não frutificamos, nós não damos fruto, porque nós fazemos os nossos planos e vamos orar. Deus, abençoa meu plano, abençoa isso que eu vou fazer, aquilo, dando ordem. Mas Deus não está aqui para abençoar os teus planos. Não. É o contrário.
Você tem que chegar ao Senhor e dizer: Senhor, quais são os teus planos para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui. Qual é a tua vontade na minha vida? Escreve. Ele fala pela palavra, ele fala pelo Espírito que habita em nós, ele fala pelo seu profeta, pelo seu pastor. Ele fala. E quando ele fala conosco, nós temos que ter a sabedoria de escrever. Escreva para você cumprir. Porque à medida que você cumpre, ele continua granjeando talentos, nova unção, novo poder. Ele vai te entregando. Mas à medida que você não escreve e não cumpre, você vai se distanciando dele, com certeza. Por isso que muitos não oram. Está orando? Ah, pastora, não. Por quê? Porque criou uma barreira naquilo que Deus requereu, falou contigo, você não fez, não obedeceu. Aí cria-se uma barreira onde você fica impossibilitada de falar com Deus, de orar, onde você fica com dificuldade de estar diante da presença de Deus. É necessário você pedir perdão, rever os teus conceitos, rever o que você deixou de fazer, ser perdoado para novamente retomar a posição de oração. É muito sério, amados. Ele diz: ai daqueles que fazem a obra relaxadamente. Ele não te chamou para fazer o que você quer, nem o que eu quero. Ele nos chamou para fazer o que ele quer, a vontade dele. Por isso, não é para ele abençoar o que você projeta, mas para você projetar aquilo que ele tem dado a nós, a você especificamente fazer. E ele dá talento para cada um, conforme a sua capacidade. Muitos não granjeiam nenhum talento, por isso é retirado o seu talento e entregue ao que tem 10. Não é o que tem 5, é o que tem 10. Quanto mais, mais se dará. Amém? Então, procure a vontade de Deus, procure ser cheio do Espírito Santo. Procure, ore em línguas. Quando você não sabe a direção a tomar, ore em línguas. Quando você quer uma revelação do projeto de Deus, ore em línguas. Fica tempo adorando, glorificando a Deus, adorando a Deus, cantando louvores. Gasta teu tempo, projeta teu tempo com Deus. E assim você verá a grande glória de Deus sobre ti. A grande glória e mover de Deus sobre a tua casa, a tua família, e você dará muitos frutos. Também vamos abrir em João 15:2. Receber a poda e ser solo fértil. 15:2. Vamos ler. Vamos começar no 15, pode ser no 2. Olha lá. Acharam? É importante você estar abrindo e lendo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todo projeto que você vai fazer sem ele não se realiza, não funciona. Tem pessoas que ficam no lugar, rodando e não sai. Trabalha e não prospera.
não enriquece, porque está fora do plano de Deus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Por isso, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanecer nele, na vontade dele. Interessante que os cristãos acham que permanecem em Deus quando ele faz o que quer. Ah, hoje não dá. Ah, hoje eu não posso. Ah, hoje eu tenho muito trabalho. Se não houver renúncia e fazer no dia que Deus quer, na hora que Ele quer, no momento dele, não haverá bênção. Você não permanece nele. Importante é nós estarmos verdadeiramente ligados na videira. Porque o ramo, quando está ligado na videira, sabe o que acontece? Passa a seiva do tronco de Cristo, passa nele. E ele tem vida, e ele produz folhas, flores e frutos. Ele produz. Todo ramo ligado. Mas quando o ramo é cortado, igual diz a palavra, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, cortado, semelhante do ramo, semelhança do ramo. Secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Quando uma pessoa é cortada, não é na mesma hora que ela seca. Um galho cortado, às vezes passa 15 dias, está lá verde as folhas. Elas vão murchando tão devagar e demora um tempo. Por isso, desperta, levanta, acorda. A sua vida tem um chamado específico. Nós temos um chamado de responsabilidade para o reino. E o reino de Deus nunca necessitou tanto quanto agora. Porque aqueles que não permanecem em Cristo, esses são cortados. Por isso, Deus confiou um grupo familiar nas suas mãos. Ele confiou pessoas na tua mão. E nós somos responsáveis por todas elas. Por isso que ele falou, fazei discípulos. Grupos familiares é esse propósito. Cada um cuidando de um grupo para que nenhum se perca, para que nenhum lhe falte alimento. Se você nem precisa dar estudo no grupo, você pode pegar esse estudo e passar para o grupo. Amém? Mas eles não podem ficar sem alimento. Agora eu vejo que muitas pessoas no grupo, nem todos, tem pessoas mais novas que eles contentam com o seu estudo. Você dá o estudo, eles ficam alimentados. Mas tem outros que precisam de mais alimento ou têm o maior tempo. Então, quando eles não têm outros estudos, a palavra não chega neles, eles começam a procurar pastores na internet, é onde o inimigo laça e rouba e destrói. Olha, a nossa visão tem que ser vertical, para cima, para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor. Ensine os seus discípulos a não buscar internet, a não buscar pastores. Você não sabe, esse tempo é tempo de falsos mestres, falsos profetas, falsas orações. Outro dia eu vi num local, não dessa cidade, em outra cidade, uma oração de um espírita. E a pessoa achou maravilhosa e começou a divulgar. Eu falei, misericórdia, meu irmão. Isso aí, o fundamento dele é do inferno, é do ocultismo. Então, você traz para si, traz para sua casa esse espírito de demônios. Não orem,
Não busquem orações, busquem na palavra. Deus fala conosco, Ele nos fortalece e nos ajuda. Amém? É isso aí. O que importa é produzir fruto. E em que nós somos podados? Em tudo. Interessante que Deus quer podar aquele que produz fruto. Olha, eu tinha uma roseira em casa que foi uma obra de Deus na vida, no coração do bispo, do Darcio. E ele começou a ler um livro do David Chu e ele ensinava no livro o que fazer para crescer, para desenvolver no reino espiritual. Então ele falou que a primeira coisa que tem que ser mudada é o nosso coração. Nosso coração é a primeira coisa que tem que ser mudada. Se você quer crescer e alcançar o plano de Deus para a tua vida, tem que permitir mudar o coração. Deixa o Espírito Santo mudar. Então, ele foi em Ribeirão e lá ele, olha, naqueles dias, e aí ele me fez uma surpresa. Trouxe 3 latas assim de roseiras para plantar em casa. E trouxe um buquê muito lindo de flor para mim. Muito especial. Foi muito bom. Ele falou, olha, eu estou trazendo porque ele é muito seco, né? Era. Então Deus precisa mudar meu coração para eu poder aprender a amar. Amar de verdade, né? Amar de palavras não significa, não, mas de atitudes. Então, abre teu coração para Deus te ensinar a amar de atitudes, ter atitude de amor. Eu amo Jesus, mas se você não ama o irmão a quem você vê, se você não ama as pessoas que estão passando necessidade nesse tempo, como você pode amar a Deus? Nós amamos a Deus quando nós nos preocupamos com os irmãos, quando nós ajudamos os irmãos, quando nós acolhemos, damos uma palavra. As pessoas precisam de uma palavra de conforto, em que eu posso te ajudar, conta comigo, estou junto contigo. Qualquer palavra que você lança, você levanta o ânimo, a pessoa fica com segurança, com firmeza, eu não estou sozinha, eu estou apoiada. Isso é importante, demais. É isso que Jesus nos diz quando fala ide. Ide, justamente é isso. E sabe o que aconteceu, amado? E eu olhando aquela árvore cresceu, aquela roseira cresceu muito, e ela dava muitas rosas. E eu tinha muita dó de cortar, de podar. Chegava no tempo de poda, eu só dava umas coitadinhas assim, e ela foi passando o tempo, parando de florir. Pouquinhas rosas, pequenininhas, eram umas rosas grandes. Aí eu fiquei, oh meu Deus, mas o que será que aconteceu com essa roseira? Eu punha adubo, água, muita água e tudo, nada. Aí certo dia eu fui num lugar, uma amiga, que tinha muitas roseiras, pequena, mas muita florida. Eu falei, o que você faz? Ela fala, você poda? Eu disse, eu podo, mas eu tenho dó, eu não podo muito. Viu como corrigir é importante? Aí ela falou, não, você tem que podar assim, assim, assim. Eu chamei uma pessoa que entende roseira, mandei podar. Quando ele cortou assim, bem baixinho, ficou pequeno. Ai, meu Deus, nossa, cortou muito. Não, a senhora vai ver como é que vai. Olha, mano, ela começou a crescer, ela deu tanta rosa e grandes. Você tem que aceitar as podas que Deus faz. Deus poda, sim, Deus poda a nossa vida. É quando nós somos podados, é que nós ganhamos força. Os desafios da nossa vida nos faz avançar. Eu creio que o Darcio é um líder, realmente, ungido de Deus. Mas o que sempre existiu nele, foi que quando ele recebia algum desafio, quando nós casamos, ele tinha caminhão, né? E um dos caminhões dele trombou, assim, capotou. Ele falou, olha, isso aqui me dá uma força. E nós fomos lá
Eu fiquei orando e o pessoal tentando virar o caminhão. Olha, voltou o caminhão, porque ele carregava semente de algodão, voltou e não amassou nada, nada. Mas ele sempre foi assim, em desafio, os desafios me dão força, aí que eu levanto, aí que eu pego mais firme. Então, levanta, desperta. Vai em frente, meus amados. Vamos conquistar aquilo que Jesus colocou por responsabilidade de nós conquistarmos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, ele que convence, não somos nós. A nossa missão é apenas divulgar. Divulga o reino. Fala de Jesus, fala da palavra. E tudo mais Deus fará maravilhas nos corações, nas vidas. Eu tenho orado para todas as cidades, para Deus alcançar países fora. Deus alcançou a Argentina e desse culto que teve, ela mandou uma mensagem que ela chorou tanto, teve uma experiência com Deus tremenda. Amém? Aliás, perdão, foi aqui também de Brodowski. Uma irmã diz, eu não contive as lágrimas. Por que eu conto para vocês? Porque você sabe que as lágrimas é a unção do Espírito que visita o coração dos homens. Então ela foi visitada pelo Espírito Santo. Então é certeza de que ela recebeu e que ela está crescendo dia a dia. Amém? E assim é o nosso discípulo. Não deixe de alimentar, não deixe de visitar, não deixe de cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão, nas nossas mãos. Amém? Fale comigo se você tem necessidade, se você não está conseguindo, vem falar comigo para nós poder estar orando em nome de Jesus e dando alguma estratégia. Busca a estratégia de Deus, Senhor, o que eu devo fazer. Mas não permita que nenhum dos seus discípulos se perca. Porque quando você se deixa perder, o diabo ganha vantagem na tua vida. Seja um guerreiro valente, para verdadeiramente produzir os frutos. E essa, então, é o que Deus quer de nós. A poda não quer dizer que Deus não está aprovando. Pelo contrário, quando Deus poda na tua vida algo, é porque você produziu fruto e Ele está podando para você produzir mais fruto ainda. Deus nos poda das preocupações, do amor ao dinheiro, ele poda. Ele corta pela raiz e faz secar a ira. Irai-vos e não pequeis. Não ira. Ele poda o apego excessivo à família. Tem pessoas que ficam tão apegadas à família, só família, família. Tem pessoas que não é capaz de ajudar os próprios filhos a se levantar, a prosseguir avante. O inimigo está roubando. O inimigo está levando e você não abre a boca. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, a primeira coisa que Deus requer é que você cuide dos teus filhos, ajude eles a permanecer, ajude eles a orar, ore, liberta. Amém? E também nós somos podados das dissensões, discussões. Não permita discussão na tua casa. E eliminar toda a murmuração. E tudo mais, Deus vai podando por aí. Isso é poda. Amém? Deus precisa podar da nossa vida tudo que nos leva a pecar e produzir em nós vida em abundância. Vida em abundância. Amém? Vamos orar para que essa unção do Espírito revigore nossas forças, e o nosso propósito, e o desejo de estar na presença de Deus. E o desejo de cumprir o chamado, segundo Ele, requer de nós. E o desejo de visitar aqueles que precisam da nossa palavra de ânimo e força. Senhor Deus, em nome de Jesus, é que eu oro e clamo a Ti, pelo poder do Teu Espírito. Faz, ó Deus, uma transformação no nosso interior, na nossa vida. Nós não queremos estar inerte, ó Deus,
paralisados, mas move o nosso coração com o poder do alto, fortalece a nossa fé, coloca desejar o leite espiritual que vem do trono de Deus. Dá-nos, ó Deus, desejar, crer, conhecer mais, expandir o evangelho, levar a tua mensagem de boas novas. Senhor, nos ensina a pastorear o rebanho. Nos ensina a cuidar das ovelhas que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nos ajude, ó Pai, a cumprir esse propósito. Em nome de Jesus, transforma a nossa vida. Nós desejamos frutificar, fruto de vida eterna no nosso coração, fruto de vida nas almas das pessoas que nos cercam, produzir e levar a tua palavra da verdade, em nome de Jesus. Graças, Senhor, te damos pelo poder do alto, que nessa noite, ungido pelo Espírito Santo, o Senhor se move a nosso favor. Estende a tua mão sobre a nossa casa, nossa família. Ó Pai, possamos ser luz para aqueles que estão nas trevas. Abre a nossa boca, cura a mudez, para que possamos anunciar, proclamar, falar palavras de vida e anunciar que o Senhor vive e reina e breve voltará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Concede, ó Pai, uma unção de poder para que todos levantem a tua cabeça e prossiga para o alto, olhando para aquele que é consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.